beleza com vocês? Nesta aula eu vou apresentar os 5 principais conjuntos numéricos e as suas principais características. Vamos começar com o conjunto dos números naturais. Este conjunto aqui. Ele é representado por um n com um tracinho do lado para diferenciá-lo de um outro n qualquer, de um outro conjunto qualquer. Então, toda vez que você visualizar um n com um tracinho a mais, significa que estamos falando do conjunto dos números naturais. E qual é a característica desses números? O conjunto dos naturais são números que nós utilizamos para contar coisas inteiras, e positivas. Por exemplo, se você quer contar a quantidade de pessoas que tem em uma sala, você vai utilizar o conjunto dos números naturais. Eu posso dizer que em uma sala tem 5 pessoas, tem 4 pessoas e assim por diante. Mas, por exemplo, eu não posso afirmar que em uma sala tem 2,35 pessoas, ok? Então, o número 2,35 não é um número natural, porque número natural é aquele número que você usa para contar coisas inteiras e positivas, tá bom? Então, o conjunto dos naturais é formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Tem outra coisa importante que você tem que estar atento, é este símbolozinho aqui, ó. Toda vez que você visualizar o símbolo dos naturais com um asterisco, significa que você vai omitir o elemento 0. Então você vai retirar o elemento 0 desse conjunto. Então, retirando o 0, temos agora 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então este é o conjunto dos números naturais. Agora vamos para o próximo conjunto numérico, que é o conjunto dos números inteiros. Ele é representado pelo z, com um tracinho aqui. Então, toda vez que você visualizar um z com um tracinho a mais, estamos falando do conjunto dos inteiros. Quais são os elementos que pertencem a esse conjunto? Os elementos deste conjunto serão os números naturais. Observe que aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante, são números naturais. Acrescido aqui do lado esquerdo, dos números naturais, porém negativos, tá certo? Você vai colocar um sinal de menos na frente. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente. Portanto, o conjunto dos números inteiros é formado pelos números naturais, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, e os naturais com sinal de menos na frente. Então, este conjunto todo aqui, que vem lá de menos infinito, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e segue infinitamente, é conhecido como conjunto dos números inteiros. E aí temos também algumas observações. Quando você tiver o asterisco, é o mesmo conceito dos naturais, significa que você vai retirar o 0. Então observe que o conjunto dos inteiros está aqui e eu retirei o elemento 0. Quando você tiver um sinalzinho de mais aqui do lado, significa que estamos falando dos inteiros não negativos, ou seja, é os inteiros positivos mais o 0. Então tá aqui ó, os positivos, 1, 2, 3 e o 0, que é um elemento neutro. Quando você tiver um sinal de menos aqui embaixo, então estou falando dos inteiros não positivos. Isso significa que vai ser os negativos mais o elemento neutro aqui, que é o 0. Agora, se você tiver os números, vou colocar aqui embaixo, ó, o símbolo z com sinal de mais, por exemplo, aqui, e um asterisco, então significa o quê? Que estamos falando dos inteiros que são positivos, apenas positivos, e você vai retirar o elemento neutro, que é o 0. Portanto, vai ser esse conjunto aqui, ó, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E se fosse um menos aqui, você faria a mesma coisa, só que você colocaria os números negativos e retiraria o elemento 0. Entendido aí o conceito de números inteiros? Esse conjunto, por exemplo, ele é utilizado para falar de temperaturas negativas, um saldo negativo, então você precisa colocar um sinal de menos na frente, beleza? Vamos agora para o próximo conjunto. Agora vamos falar sobre o conjunto dos números racionais. Ele é representado por um Q com um tracinho aqui do lado. A sua principal característica é que estes números aí, que são racionais, eles podem ser escritos como fração, onde o numerador é um número inteiro e o denominador também é um número inteiro. Olha só os exemplos. O número 4, será que ele é um número racional? É só você pensar assim, ó. Será que existe uma fração que eu escrevo que vai ser igual a 4? Observe que existe, 8 sobre 2 é igual a 4. 16 sobre 4, 20 sobre 5, a gente tem uma infinidade de frações que vão gerar o número 4. Portanto, o número 4 é um número racional, tá certo?
Outro exemplo, o número 0,3, será que ele é racional? Sim, ele é racional. Por quê? Porque a gente pode escrever ele como 3 sobre 10. Será que as dízimas periódicas, o que são dízimas periódicas? É aqueles números que você pode escrever ele com infinitas casas decimais onde existe uma repetição. Por exemplo, 0, 4, 4, 4, 4 e assim sucessivamente. Será que esse número é um número racional? Sim, é um número racional porque toda dízima periódica possui uma geratriz, que é uma fração. Neste caso, a geratriz vai ser dada por 4 sobre 9. Se você quiser aprender um pouco mais sobre dízima periódica e geratriz, eu vou deixar um card aqui em cima no vídeo que você pode estar clicando e assistindo esta aula, tudo bem? Então, voltando aqui, ó, toda dízima periódica será um número racional, porque existe uma geratriz para ela. Outro exemplo, menos 4,1. Menos 4,1 também é um número racional, porque eu posso encontrar uma fração aqui, ó, menos 41 sobre 10. Menos 41 sobre 10 é a mesma coisa que menos 4,1. Portanto, gente, qualquer número que você consiga escrevê-lo como uma fração, onde o número de cima é inteiro e o número de baixo, que é o denominador, também é um número inteiro, né? Lembrando que o denominador tem que ser diferente de zero, você terá aí um número racional. Vamos agora para o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais é representado por um i com um tracinho aqui do lado, e a sua definição é a seguinte: são números que não podem ser escritos como fração. Lembra que os racionais são aqueles números que podem ser escritos como fração? Então, os irracionais serão aqueles que não poderão ser escritos como fração. Quem são esses elementos? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. As raízes não exatas, por exemplo, raiz quadrada de 2. Quando a gente vai calcular a raiz quadrada de 2, a gente vai encontrar 1,4142, uma infinidade de números que não possuem período, ou seja, não possuem repetição. Portanto, estas dízimas não periódicas, que não têm períodos, são conhecidas como números irracionais. Portanto, raiz de 2 é irracional. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, de 6, de 7, de 8. Então, nós temos uma infinidade aí de raízes que são números irracionais. Outro exemplo seria o número π. O número π também é uma dízima não periódica. Ele é 3,1415,9 e assim por diante. Os números aqui estão meio que bagunçados, não tem um período bonitinho igual uma dízima periódica. Então, este número é conhecido como número irracional, porque não existirá nenhuma fração que você, dividindo o numerador pelo denominador, você encontre este número aqui, o número π, tudo bem? Portanto, número irracional são números que não podem ser escritos como frações, ou seja, as dízimas não periódicas, aqueles números que têm vírgula com infinitas casas decimais que não têm período. Entendido aí? Vamos agora para o nosso último conjunto numérico, que é o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é a galera toda, é quando você junta todos os elementos dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais. Então, todos esses elementos aí, quando você junta tudo, forma o conjunto dos números reais. E aí eu coloquei aqui, ó, é formado por todos os elementos pertencentes aos conjuntos anteriores que nós vimos nesta aula. Quais foram? Naturais, inteiros, racionais e irracionais. Eu fiz um diagrama para você visualizar o que seria o conjunto dos reais. Aqui dentro eu coloquei o conjunto menor, que é o conjunto dos naturais. Observe que o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros. E o conjunto dos inteiros está dentro do conjunto dos racionais. Significa que qualquer número inteiro também será um número racional. E aqui fora, à parte, estão os números irracionais, que são aqueles que não podem ser escritos como fração. E quando a gente junta todos estes conjuntos, nós temos o conjunto maior, que é o conjunto dos números reais. Tudo bem? E agora, para finalizar a aula, eu vou colocar alguns números aqui e nós vamos verificar a quais conjuntos eles pertencem. Então, me acompanhe. E agora, para finalizar a aula, vamos completar este quadro da seguinte forma. Se o elemento ele pertencer àquele conjunto, nós vamos utilizar a letrinha E.
E caso o elemento ele não pertença ao conjunto, nós vamos utilizar a letrinha E com um tracinho. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Eu vou apagar essas letrinhas e vamos colocá-los na tabela. Observe aqui o primeiro elemento. Nós temos raiz quadrada de 3. Esse número ele é natural? Não. Então não pertence. É inteiro? Também não. Raiz quadrada de 3 é um número racional, ou seja, ele pode ser escrito como fração? Não existe nenhuma fração para ele, portanto não pertence. Raiz quadrada de 3, se ele não pode ser escrito como fração, então ele é um número irracional, portanto ele pertence aos irracionais. E como ele é um número irracional, então ele vai ser um número real, portanto ele pertence aos reais. O número 2, ele é natural? Sim, é um número que a gente usa para contar, então é um número natural. Ele é um número inteiro? Também é um número inteiro, portanto pertence. Ele é um número racional, ou seja, o número 2, existe uma fração que gera este número? Sim, existe. Por exemplo, 4 sobre 2 é igual a 2, portanto ele também é racional. O número 2, ele é irracional? Não. Observe que se um número ele é racional, ele não pode ser irracional. Ou seja, ele não pertencerá aos irracionais. Ele é real? Sim, todos estes números aqui serão números reais. Portanto, o símbolo de pertence. Menos 7 é um número natural? Não, porque número natural só são aqueles números que a gente usa para contar e que são positivos. Como esse é negativo, ele não será. Portanto, eu vou usar o símbolo de não pertence. O menos 7, ele é um número inteiro? Correto, é um número inteiro, então pertence aos inteiros. O menos 7, ele pode ser escrito como fração? Pode. Por exemplo, menos 14 sobre 2 vai ser igual a menos 7. Portanto, ele pertence. Consequentemente, se ele pertence aos racionais, ele não pode ser irracional. Portanto, ele não pertence aos irracionais. Nós já vimos que todos estes números serão reais. Portanto, pertence. Olha aqui o 0,21. 0,21 é um número natural? A gente pode usar para contar coisas inteiras? Não pode. Então não pertence. Esse número é inteiro? Também não é inteiro. Ele é racional? Sim, ele é racional. Ele pode ser escrito como fração. Por exemplo, 21 sobre 100. Portanto, pertence. Ele pertence aos irracionais? Não. Nós já vimos se o número ele é racional, então ele não é irracional. Portanto, não pertence aos irracionais. Ele é real? Sim, pertence. 0,555, uma dízima periódica, é um número natural? Não é natural, não pertence. É inteiro? Também não é inteiro. Ele é racional? Existe uma geratriz? Existe uma fração para ele? Sim, existe. Toda dízima periódica é racional. Portanto, pertence. É irracional? Não é irracional, portanto não pertence. É real? Sim, ele é real. O número π, que é aquele número famoso, né? 3,14, 15, 9, 2 e infinitas casas decimais, ele é natural? Não é natural. Não pertence. Ele é um número inteiro? Também não é inteiro, não pertence. Ele é racional? Existe uma fração para este número? Não existe fração para este número. Portanto, se ele não é racional, ele vai ser o quê? Ele vai ser irracional. Portanto, ele pertence aos irracionais e, consequentemente, ele vai ser um número real também. E para finalizar, menos 5 oitavos. Menos 5 oitavos é natural? Não é natural, não pertence. É inteiro? Também não é inteiro, não pertence. É racional? Sim, com certeza. Existe uma fração com números inteiros, portanto, ele é racional. Ele é irracional? Não é irracional. E pertence aos reais. Beleza? Se você gostou dessa aula, deixa o seu joinha aí. E até a próxima aula. Valeu!